Boa tarde, espero que estejam todos bem e com saúde. Eu me chamo Miriam, sou diretora de Relações Públicas da SPE Unicamp e, juntamente com o Gilles, daremos início à mesa redonda com o tema A Mudança de Paradigma das Empresas de Óleo e Gás. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Faço as palavras da Miriam a minha, espero o mesmo para todos vocês. Meu nome é Gilles, eu faço parte do capítulo SPE UFRJ e eu tenho imenso prazer de apresentar para vocês essa mesa redonda hoje aqui com a Miriam. Bom, ao longo da transmissão teremos um QR Code na tela que levará a uma pesquisa da Total. Como apoiadora da primeira edição da Petrofúsio, a Total acredita na importância de compartilharmos conhecimentos sobre o setor de energia e desenvolvermos jovens talentos que serão o futuro na nossa indústria. Convidamos você a responder essa rápida pesquisa e nos contar sobre suas percepções de alguns temas atuais. Ao responder à pesquisa, você concorre à oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com o diretor-geral da Total, Felipe Blanchard. O bate-papo será em formato virtual e a data ainda será confirmada. Claro que nada disso aqui seria possível aos nossos patrocinadores, então gostaríamos de agradecer a nosso patrocinador Master, a Total, nosso patrocinador Diamante, a Radix, nossos patrocinadores Ouro, a Barra Energia, a Wiki Brasil, Petronimes e Empower Data. Também gostaríamos de agradecer ao apoio da E3S, da CPetro, e ao apoio institucional da IBP, da FGV Energia e da SPS Seção Brasil. Então, ao longo do nosso evento, né, desse evento, nós traremos alguns sorteios que serão oferecidos por algumas empresas, né? A E3S está oferecendo um curso por dia, a Empower Data está oferecendo 2 cursos por dia. Para participar desse sorteio, basta acessar o link que está na descrição do vídeo. E uma última vez, antes de nós começarmos, nossa equipe está acompanhando o chat do YouTube, fica aqui na esquerda, então sinta-se à vontade de interagir e de mandar suas perguntas por lá. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar nosso mediador da mesa, Roberto Mussi. Roberto Mussi é engenheiro eletricista com especialização em sistema de potência, fez mestrado em administração estratégica com ênfase na gestão do conhecimento e doutorado em energia e ambiente com ênfase em relação à gestão. Seu foco são os processos de transição energética no ambiente de desenvolvimento sustentável e inovar, superar expectativas e motivar pessoas são parte da sua experiência de vida. Roberto, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer à SPE Unicamp e à SPE UFRJ pelo convite, a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante dentro desse mercado de óleo e gás. Eu venho acompanhando desde o início, desde a abertura da Total, foi muito interessante, mostrando novas perspectivas para um mercado de óleo e gás no futuro. Ontem também foi muito interessante as palestras sobre geopolítica, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui dessa questão da transição energética e dos parâmetros, dos principais paradigmas das empresas de óleo e gás nesse novo cenário. Bom, eu gostaria de convidar para a mesa o Paulo Henrique Van der Van. Ele é da Equinor, ele tem uma experiência sólida em multinacionais, em vários setores. Hoje ele é vice-presidente da Equinor, na área de clima, meio ambiente, segurança e sustentabilidade, sendo responsável pela área de segurança, direitos humanos, meio ambiente e clima, e resposta a emergências, continuidade de negócio, além de saúde, ambiente de trabalho. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Úrsula, MBA em Gestão Ambiental e Gestão de Projetos pela FGV, além de mestre em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense. Também gostaria de convidar para participar da mesa a Monique Gonçalves, da Shell. Ela é formada em Direito pela UFRJ, pós-graduação em Direito do Estado e Regulação MBA, e MBA em Gerenciamento de Negócios de Petróleo e Gás, na FGV do Rio de Janeiro. Atua no setor de petróleo há mais de 20 anos, dos quais 13 na Shell, além da BG Brasil e Enterprise Oil. Atualmente é gerente de estratégia e planejamento na área de relações governamentais da Shell. Atuou em posições de relações governamentais e assuntos regulatórios, com experiência em projetos de águas profundas, onshore, gás, tecnologia, dentre outros.
Há 4 anos, coordena o Programa de Transição Energética da Shell Brasil e é responsável pela área regulatória de novas energias. Em fóruns externos, a Monique atuou no IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, como coordenadora do Comitê de Relações Externas e vice-coordenadora do Comitê de Conteúdo Local. Atualmente, coordena o Grupo de Precificação de Carbono da Comissão de Mudanças Climáticas do IBP. Bom, para dar início ao nosso debate, eu vou deixar livre para os debatedores fazerem a apresentação, trazer os temas que eles acham importantes, mas a gente fez um roteirozinho com 4 itens que eu vou passar agora para a gente contextualizar. Por favor. A gente vai falar sobre a mudança de paradigma nas empresas de óleo e gás. Por favor. O primeiro tópico, a gente vai falar das principais perspectivas para as empresas de óleo e gás na economia de baixo carbono, né, que é um tema importante aí, a gente observar como vai se comportar com esse novo cenário econômico que vem surgindo aí para frente em relação à visão do baixo carbono, por favor. O ESG, que hoje, dentro do mercado financeiro e precificação de ações de empresa, isso também é um desafio importante, né? Meio ambiente, segurança, meio ambiente social e governança, que são os desafios impostos às empresas de petróleo, de óleo e gás, né? Como isso é visto pelos 2 players que estão conversando com a gente aqui. Por favor. Novos empreendimentos, né? O que está se pensando daqui para frente, quais são os novos empreendimentos, quais são as perspectivas e as sinergias. Por favor. E as empresas de óleo e gás como parceiros da economia verde e transição energética. Aqui eu só queria fazer uma observação, que quando a gente fala em termo global, transição energética é um termo bem utilizado, bem colocado, mas quando a gente fala de Brasil, a gente precisa tomar alguns cuidados com a questão da transição energética, porque se a gente fala do mercado de eletricidade, por exemplo, geração de energia elétrica, né, carros elétricos, a gente já tem uma matriz bastante limpa. O que a gente tem que ver é qual a estratégia que a gente tem para transformar essa matriz, e não transitar essa matriz para uma outra matriz. Por favor. E dentro disso, 2 pontos que eu gostaria de deixar aqui para todos, principalmente para o pessoal que trabalha com estudo, pesquisa, é a questão dos relatórios da EPE, né? A EPE todo mês produz um relatório, a empresa de pesquisa energética, né? Um órgão do Estado, ele produz um relatório interessante, então tem os fatos relevantes aí da indústria de petróleo e gás, ele traz aí a questão do preço de barril de petróleo, perspectiva do barril de petróleo a $50 o barril até 2025, hoje é 38, né? Traz aí as perspectivas da Petrobras no planejamento de 2021 e 2025. Então, tem bastante informação interessante e atualizada. E uma outra coisa que me chamou a atenção ontem, né, no Financial Times, que saiu, foi a questão do Reino Unido, né? O primeiro-ministro ele falar um plano para transformar a economia de baixo carbono. Uma coisa que me chamou muita atenção foi eliminar a venda de carros com combustíveis fósseis até 2030 e os híbridos até 2035. Então, a gente vê que existe esse movimento global. Então, a gente tem aqui 2 empresas gigantes de atuação global, e elas atuam no mundo inteiro, e era interessante a gente ver, né, quais são essas perspectivas, o que isso vai gerar de negócios, de novos negócios, novas perspectivas para vocês, principalmente que estão se formando agora, que tem uma vida pela frente, e ver como é que a gente pode aprender com o que foi feito lá e o que vai ser feito aqui. Então, eu gostaria de chamar agora o Paulo para fazer a apresentação dele e a gente começar a debater. Por favor, Paulo. Ô, Roberto, muito obrigado. Eu vou começar fazendo aí uma sequência no comentário inicial do Gilles e da Miriam. É sempre importante, nesse momento que a gente se encontra de crise, de pandemia, espero que todos estejam bem, suas famílias. É um momento totalmente atípico e diferente que a gente passa esse ano, né? E saúde para todos em primeiro lugar.
Agradecer o convite, é um prazer estar participando desse evento hoje, estar de novo aí Comunique num papo, um tema super importante, e um prazer aí ter você mediando, Roberto, essa mesa. Muito bom a gente poder organizar, mesmo durante a pandemia, aí, né, eventos virtuais, num novo formato, uma nova forma de trabalho, de interação, mas acho que algumas coisas vêm para ficar e trazer algumas oportunidades nesse ambiente virtual de digitalização. Muito legal poder estar com vocês aqui hoje. Eu vou compartilhar alguns slides aqui só para iniciar a discussão, iniciar nossa conversa hoje. E, Roberto, pelas 4 perguntas postas, eu acho que os slides iniciais aqui eu vou dar uma pincelada em uns 2 ou 3, talvez, dessas perguntas, e algumas a gente pode voltar um pouco mais para frente. Eu acho que você comentou, né, transição energética, processo global, muito... Deixa eu ver se vocês estão vendo meus slides primeiramente. Pode alguém confirmar que já consegue visualizar? Sim, dá para ver sim. Ok, eu estou colocando em modo apresentação agora, mas sim, eu vou alternar aqui o display. Só um instantinho, então peço desculpas, está um pouquinho devagar, mas vai funcionar. Transição energética, nós temos tido diversos eventos discutindo o tema globalmente e diversos eventos discutindo o tema aqui no Brasil. Como você bem mencionou, né, Roberto, é um processo global de extrema relevância e o Brasil tem o seu papel a cumprir, obviamente, nesse processo, mas nós temos que reconhecer que nós partimos de um ponto inicial diferenciado. A nossa matriz energética atual já é bastante, já tem uma composição muito grande de recursos renováveis e todos os players internacionais, eu acho que vêm aqui atuar no setor, devem trazer esse contexto, né, do que é feito no mundo, que se adequa à realidade brasileira, mas a direção é a mesma, né, é um futuro de baixo carbono. E aí acho interessante para a reflexão inicial, eu usei essa foto, que é do nosso arquivo, obviamente, espero que todos consigam visualizar bem, mas nós estamos aqui hoje para conversar sobre a mudança de paradigma das empresas de óleo e gás. E essa foto já coloca, assim, o óleo e o gás aqui nas plataformas ao lado, sobretudo no offshore, de onde vem a nossa competência maior, nossa experiência maior, da Equinor, antiga Statoil, posso voltar a falar disso. E do lado direito nós já vemos também as eólicas offshore, e por coincidência você já tocou nesse assunto logo na abertura, Roberto. E é uma área de muito interesse da Equinor globalmente. Eu posso voltar a falar disso, eu vi um dos pontos que nós vamos conversar depois, perspectivas futuras, portfólio, investimentos. A diversificação do portfólio das antigas empresas de óleo e gás, transformando-se progressivamente em empresas de energia, é muito importante. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais disso mais adiante. Isso tudo passa pela tecnologia, que eu coloquei aqui no centro desse slide, já vem na foto, obviamente, mas é um exemplo, mas o drone, desenvolvimento de novas tecnologias que tornem as nossas operações mais seguras, que tornem as nossas operações mais eficientes e que façam o link entre o futuro e o hoje, né? Eu acho que tecnologia, inovação e digitalização são cada vez mais relevantes nesse processo da mudança de paradigma das empresas de óleo e gás. E falando em mudança de paradigma de empresas de óleo e gás, eu não tenho como falar na importância do tema mudanças climáticas, né? Do tema emissões atmosféricas, sobretudo de gases de efeito estufa. E, por isso, passa muito a nossa contribuição ao movimento global de transição energética. Eu vou passar aqui o primeiro slide, e nesse slide, novamente, são slides corporativos, padrão, pode ser encontrado no nosso website equinor.com. Nós somos Equinor. Temos 3 pilares estratégicos. Eu vou me desculpar de antemão pelo inglês em alguns slides, mas sempre seguro, alto valor e baixo carbono. O baixo carbono é parte integrante há muito tempo da nossa estratégia. Nós enxergamos o futuro de baixo carbono como uma direção inexorável do mundo.
E as empresas mais preparadas para esse futuro de baixo carbono, com certeza, têm uma grande vantagem competitiva. Desculpe, eu cliquei, mas não foi. Foi. E aqui nesse slide, a gente resume em amplo modo a nossa estratégia global. Nós queremos trabalhar moldando o futuro da energia, que é do inglês que está ali no topo, moldar o futuro da energia, transformando recursos naturais em energia e progresso para a sociedade. Esse é o motivo da nossa existência, essa é a nossa missão no mundo hoje. E passa por isso a mudança na indústria de óleo e gás, onde ainda temos nossa base e teremos por muito tempo, obviamente, a entrada e diversificação de portfólio com uma entrada acelerada em energias renováveis, e tenho certeza que a Monique vai falar um pouco disso também pela Shell, é uma empresa que também tem uma direção muito forte nesse sentido. E ali embaixo, na parte azul clara desse slide, nós vemos o último item ali, uma vantagem no baixo carbono. Como eu disse, as empresas que já trazem isso na sua estratégia, incorporam a gestão de mudanças climáticas em todo o seu business, em todo o seu negócio, hoje vai com certeza estar muito mais preparado para o futuro. E temos, inclusive, muito orgulho que nós fomos reconhecidos ano passado pelo CDP, o Carbon Disclosure Project, como a empresa de origem em óleo e gás mais preparada para o futuro de baixo carbono. Mas estar mais preparada hoje não significa que já conseguimos, já fomos bem-sucedidos nesse processo. Quando falamos de futuro, estamos falando de 2050. No slide aí que o Roberto compartilhou, né, vocês já viram as ambições de 2050 do Reino Unido, né? Esses dias eu estava vendo as notícias também, as ambições e as metas cada vez mais ambiciosas sendo anunciadas por grandes líderes globais de nações que têm muita influência nesse tema, transição energética e mudanças climáticas, como Japão, China, vários países da União Europeia, né? Então, é um tema que a gente vê todos olhando para o futuro, e a gente tem que trazer para a nossa estratégia, para o nosso dia a dia, para chegar lá em 2050, onde almejamos, quais são os passos que nós temos que ter desde agora no desenvolvimento do nosso negócio para que a gente chegue onde queremos lá em 2050. Eu falei de países, mas isso é igualmente importante para empresas. Os países têm as suas NDCs para contribuir no Acordo de Paris, e as empresas multinacionais globais, como a Shell e a Equinor, né, atuando em diferentes países, em diferentes geografias, nós temos que ter o nosso compromisso global e local em cada lugar que atuamos para contribuir para que o Acordo de Paris seja bem-sucedido e entregue no que todos queremos para o futuro do mundo. Né? Recentemente, eu posso mencionar, recentemente mesmo, foi dia 3 de novembro, salvo engano, foi anunciada a mudança do CEO da Equinor, né? E agora nós temos o prazer de ser liderados aí pelo Anders Opedal, que assumiu a partir de 3 de novembro, e nós sempre tivemos metas muito ambiciosas em mudanças climáticas. No dia 1, no escritório do nosso novo CEO, primeira medida anunciada foi metas ainda mais ambiciosas em mudanças climáticas, uma meta de net zero em 2050. É muito ambiciosa, mas a gente tem que se desafiar para conseguir entregar e chegar lá. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a Monique, poder passar rapidamente aqui na nossa estratégia do Brasil, reforçando que com o nosso portfólio atual nós estamos vendo aí um potencial de incremento de produção enorme de 2019 para 2030, chegando até, quem sabe, entre 300 e 500 mil barris de petróleo por dia sendo produzidos, ou petróleo equivalente, aqui por dia no Brasil. E nós vemos também potencial muito grande em energias renováveis. Nós estabelecemos 4 pilares da nossa estratégia. Primeiro, nós temos que continuar trabalhando para entregar o portfólio já existente. Nós temos ativos de petróleo e gás desde a fase de exploração, passando pelo desenvolvimento até já na fase de produção. Nós queremos trabalhar em toda a cadeia de valor do gás.
Vamos desenhar esse nosso portfólio para o menor carbon footprint, né? Menor pegada de carbono possível, ainda assim criando valor, e vamos entrar solidamente no mercado de energia. E aí você já vê uma foto de um painel solar exemplificando essa diversificação. Antes de eu passar para o slide seguinte, mencionar que aqui nós temos muito orgulho de aqui no Brasil, por exemplo, já temos a nossa primeira participação em uma planta de energia solar, que fica aqui no estado do Ceará, lá em Quixeré e Russas, ali, né, município de Quixeré e Russas, em parceria, e desde 2018 já produzindo energia, lançando energia no grid, acho que desde 2019 lançando energia, o processo de instalação da planta desde 2018, e é o nosso primeiro passo global em energia solar. E a gente vê muito potencial, sobretudo aqui na região dos trópicos, e o Brasil, obviamente, por ser uma área de interesse alto da Equinor, tem muito potencial. Vemos movimentos de diversas outras empresas nesse sentido também, de diversificação de portfólio, com uma entrada maior em energia solar. E outro que já falei anteriormente, que é extrema relevância para a Equinor, e podemos voltar a falar disso depois, Roberto, é a eólica offshore, sobretudo no offshore. O Brasil já tem um parque eólico desenvolvido no onshore territorial, mas na parte marítima ainda é uma nova fronteira que ainda não foi muito explorada, mas tem muito potencial. Estudos do DPE já apontam isso, né? E a Equinor tem uma vantagem competitiva, como vemos, por todo o nosso histórico offshore com petróleo e gás, poder utilizar essa competência também na eólica offshore. Não à toa que a gente tem crescido tanto os nossos investimentos nesse segmento no mundo inteiro, e aqui o Brasil também tem muito potencial. Nosso Climate Roadmap, para passar rapidamente, nós queremos ser reconhecidos como uma empresa ampla de energia, não mais uma empresa de óleo e gás, mas migrando para uma empresa ampla de energia. Nós já nos vemos como tal, mas, obviamente, é um processo de transição que também passamos, com cada vez mais diversificação no portfólio. Já incorporamos a parte de baixo carbono em toda a nossa estratégia, e é muito importante a gente dar transparência e visibilidade para esses nossos compromissos. Por isso, nós lançamos e mantemos atualizado o nosso Climate Roadmap, que eu convido todos a conhecerem. No site da Equinor tem todos os detalhes, mas com ambições muito claras e como vamos atingir essas ambições globais em mudanças climáticas. Já somos hoje, atualmente, uma indústria, a líder da indústria em eficiência de carbono. Estamos trabalhando fortemente na aceleração da descarbonização. Eu poderia mencionar, inclusive, ontem tivemos um evento aqui que nós já apresentamos no Congresso Brasileiro de CO2 virtual, também, que foi apresentado um projeto que é parceria, inclusive, com a Shell e com a Total, que patrocina esse evento aqui. É um projeto chamado Northern Lights, que é um projeto de escala industrial para captura de carbono e injeção, mas não para fins de recuperação de petróleo e gás, simplesmente para o descarte seguro do carbono não na atmosfera, capturar e injetar nos aquíferos offshore. Muito interessante conhecer essa iniciativa que está em andamento já na Europa. E nosso crescimento em energias renováveis. Podemos voltar? Eu não vou me alongar nos slides, mas eu queria falar nesse aqui, onde a gente pode ver numericamente o gráfico que mostra aqui a linha vermelha da Equinor, a linha azul, que é a média da indústria, né? A média da indústria de óleo e gás, onde nós já podemos ver que realmente nós temos operações mais eficientes em termos de carbono. Mas nós queremos melhorar ainda mais, temos uma meta ambiciosa aí de trazer de 9,5 para 8 as nossas operações, e como eu mencionei agora, nós lançamos uma meta que até 2050 nós vamos ser neutros em carbono globalmente em todo o escopo da nossa cadeia, escopo 1, 2 e 3. E até 2030 já queremos ter todas as nossas operações neutras em carbono. É desafiador? Sim, mas é possível, porque nós acreditamos nós reconhecemos que existe um desafio, que existe um problema global, é um desafio, e queremos ser parte da solução. E vamos atuar fortemente nisso.
E não podemos apenas falar das nossas operações quando sabemos que 85% das emissões vem do uso final dos produtos derivados dos nossos hidrocarbonetos, quando falamos ainda da nossa indústria ligada a petróleo e gás. Então, vamos atuar fortemente nesse processo de transição global, e aqui no Brasil, acho que temos potencial em todas as áreas, petróleo e gás, desenvolver um portfólio de baixo carbono com as melhores tecnologias e renováveis do outro lado. Muito potencial, sobretudo em eólica, offshore é do nosso interesse, e em energia solar. Esse é o nosso novo CEO, apresento para vocês, e a frase dele no primeiro dia no escritório: a Equinor está comprometida em ser líder no processo de transição energética. É uma estratégia de negócio muito boa, garantir competitividade de longo prazo durante um período em que o mundo passa por profundas mudanças no seu sistema de energia e a sociedade se move progressivamente para o net zero. E aí o exemplo que o Roberto compartilhou lá do Boris Johnson, né, na abertura, muito interessante, que já dá para fazer o link com isso. Nos próximos meses, já foi anunciado, vamos revisar nossa estratégia para continuar criando valor e entregar essa ambição nova que lançamos de zero, net zero, até 2050. Eu vou parar a apresentação para dar a palavra para a Monique, e aí a gente retoma a partir das perguntas, tá, Roberto? Desculpe se me alonguei um pouco nos slides, não era a intenção. Não, tranquilo, tudo bem, ótimo. É bem interessante a gente falar de diversificação, de novas tecnologias, né? A gente pode conversar depois um pouco mais sobre isso, né? Então, agora vamos ouvir um pouco a Monique, falar um pouquinho aí da Shell, né? Um grande player nesse mercado. Vamos sim. E bom é que muito do que o Paulo falou eu não preciso repetir, né? Gente, olha, um prazer enorme participar aqui com vocês. Equinor, uma parceira, né? Nós somos nessa indústria todos muito parceiros, essa é a grande verdade. Agradecer o convite de todos vocês organizadores, né? Do Petrofusion, Roberto, prazer enorme também te conhecer e participar aqui com vocês. Eu vou também colocar aqui alguns slides, vou tentar ser bem breve, como eu disse, né? Acho que dá para ir até direto aqui ao ponto em alguns itens. Vocês conseguem ver aí minha tela, que eu vou botar em tela cheia? Sim, dá para ver sim. Sim? Então tá bom. Vou colocar aqui em modo apresentação. Acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu tenho uma satisfação enorme em participar desse tipo de evento com vocês, porque primeiro que a gente está passando por vocês viram na fala do Paulo, né? Nós estamos passando nesse setor por uma grande transformação, né? Por um grande desafio que nós temos e que não temos todas as respostas, vislumbramos, temos uma estratégia, cada companhia no setor, né, de energia tem a sua estratégia, mas eu acho que o desafio ele é tão grande que nós precisamos até de ideias novas, né, de ideias frescas, e acho que esse grupo aqui é absolutamente capaz e capacitado para nos trazer essas ideias novas, né, então eu gosto muito, eu sempre aprendo, para dizer bem a verdade. Eu acho que e aí começando, o Paulo falou, né, sobre essa questão desse desafio que a gente passa, então, nesse momento, e eu queria até aproveitar para fazer, assim, um comentário que é um divisor de águas, né, para a sociedade, para o mundo, e não é diferente para o nosso setor, que é a questão do Acordo de Paris. Por mais que nós já tivéssemos uma série de compromissos anteriores, e a Shell já vem nessa jornada, eu lembro, nós temos, né, fazemos cenários de energia há muitos anos, há 50 anos, na verdade, há 20 anos atrás, nós já tínhamos toda uma discussão interna sobre precificação de carbono. Então, assim, dizer que é novo não é exatamente, mas eu acho que como compromisso, né, como um chamado e um acordo de quase 200 nações, né, como um compromisso assumido, de fato, é muito recente, né, a gente está falando de 2016 para cá, e o acordo ainda precisa entrar em vigor, né, se tornar operacional. E a Shell apoia absolutamente esse acordo, mas eu acho que isso é um divisor de águas, sim. Por quê? Qual é o desafio que nós temos hoje? A gente está cada vez mais precisando, né, de mais energia, vamos precisar, o mundo está crescendo, a população mundial continua crescendo, nós temos uma demanda, portanto, né, energética cada vez maior, e como nós vamos equacionar
né, essa questão, se a gente precisa prover mais energia, só que essa energia vai ter que ser cada vez mais limpa, porque nós temos uma questão né, das mudanças climáticas. O nosso CEO diz que dentre as ameaças, dentre os riscos que o nosso segmento, o nosso setor hoje enfrenta, talvez esse seja o maior deles. E o maior deles porque nós temos que encontrar soluções, como eu falei, para prover energia mais limpa, de forma contínua, né? E de forma e que o custo, né? O modelo de negócio que vai ser adotado nesse mundo, nessa transição do mundo fóssil para o mundo eletrificado, para o mundo elétrico, que é como a companhia, como a Shell e muitas das companhias hoje de energia, né? Como o Paulo falou, dessa migração do exclusivo petróleo e gás para esse novo mundo, uma série de questões vão ter que ser equacionadas, porque se vocês pararem para pensar, hoje as nossas empresas são líderes, por exemplo, no deep water, como a gente chama, né, águas profundas. Olha, isso é um negócio que está de pé há 40 anos. Né, então houve um processo de maturação e cada vez mais a gente tem uma riqueza absurda aqui no Brasil, que é o pré-sal, né? Vocês conhecem a história do pré-sal. Mas, gente, é uma história que é tão bem sucedida, porque a gente está falando aí de menos de 15 anos, desde que o pré-sal foi descoberto, né? E a cada ano, o tempo de perfuração, o custo diminui. Isso tudo é fruto de mais tecnologia, sem dúvida alguma, mas essa é a tônica, e é assim que vai ter que ser, cada vez de forma mais limpa. Se vocês olharem para a estratégia da Petrobras, por exemplo, ela está se reposicionando no mercado porque ela quer ser uma empresa, ela já é muito competitiva, é uma líder nesse segmento, só que quer ser ainda mais. E quais são os drivers da Petrobras, né? Ela fala de menor custo, ela fala de menor emissão. Então, assim, acho que a linguagem que nós estamos falando aqui é a tônica e é como nós vamos, e é o desafio, tá? Que nós temos. Esse quadro aí resume um pouco desse desafio. Vou seguir para falar, então, como que a Shell se posiciona e como que ela vê esse mundo, né, adiante, e ela, como companhia, sendo resiliente, atravessando, se olhando para daqui a 30, 40, 50 anos, como que eu quero me enxergar lá na frente. E acho que o mundo passou estamos passando, né, já tivemos vários choques nesse mundo, né, em anos passados, mas a gente está passando por um grande, né, desafio, que é essa pandemia. E desde o início dela, especialmente para o nosso setor, foi uma chacoalhada. Preço do barril, como vocês sabem, caiu vertiginosamente, e como que você continua entregando, né, essa energia, portanto, para o mundo dentro desse novo contexto econômico, contexto de saúde. Então, tudo isso entra nessa métrica. Então, assim, primeira coisa, nessa nossa estratégia, vou começar pelo World Class Investment, e desculpa que realmente alguns slides estão em inglês, tá? E aí a gente tem, o que eu quero dizer, o que a gente quer dizer com isso? A gente tem que ter uma capacidade de ser resiliente, né? O nosso negócio, atravessar as situações adversas, então não é um negócio que é feito, não é um plano que é feito para daqui a 5, 10 anos, ele tem que ser resiliente no longo prazo. Então, todas as medidas foram tomadas por todas as companhias, né, nesse momento de crise, é uma crise que a gente está atravessando, para quê? Para continuar oferecendo, né, a energia. Então, se a Shell, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem hoje o nosso setor de varejo, distribuição de combustíveis, né, são 6 mil postos de gasolina, junto com a Cosan, que a gente tem uma joint venture, né, é uma parceria, cada empresa tem 50% desse negócio que se chama Raízen, né. A gente tem que continuar. No dia seguinte, precisamos de quê? De energia para se movimentar, com pandemia ou sem pandemia. Então, como é que a gente garante a continuidade, né, desse abastecimento? E por aí vai, dentro das nossas várias linhas de negócio. Então, só vou resumir a história aqui da nossa estratégia, que uma coisa é o olhar para preservação de caixa, para nós continuarmos, né, avançando, a companhia continuar resiliente, mas não tem como avançar nessa história se o negócio do futuro, se nós não construirmos hoje, né, um negócio para o futuro que seja resiliente. E essa, a gente vai conversar um pouquinho aqui, essa é a pressão que nós recebemos de quem? Dos nossos investidores, sem dúvida alguma, da sociedade, porque cada vez mais a sociedade está consciente do seu papel, porque todos nós temos um papel, não é? São decisões que não são difíceis, muitas vezes são decisões econômicas que nós temos que tomar, não é? A escolha que nós fazemos hoje no nosso dia a dia, da comida que a gente, né, escolhe, da forma que a gente se transporta, e nisso tudo, Paulo falou de carbono, gente, está tudo envolvido, né? O transporte que a gente usa. Então, essa
o fato de nós termos transição energética, né, como um dos elementos, um dos nossos pilares da nossa estratégia, é olhando para esse futuro. Tem que ser resiliente também nesse futuro adiante, né? E a licença para operar, no final do dia, a gente não vai conseguir fazer isso se não tivermos, né? Tem coisas de ESG, né, que é aquela sigla para meio ambiente, para o social e para a governança, passa tudo por aqui também. Se nós não formos transparentes, se nós não tivermos, né, o cuidado com o nosso fornecedor, com o nosso consumidor, com a sociedade, enfim, com todos à nossa volta. Aqui acho que tinha um pouco do principal assim da mensagem. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui nos seguintes. Esse ano, até no início desse ano, foi em abril, nós anunciamos as nossas novas ambições climáticas. Ela tem 3 eixos, assim, muito basicamente falando, né? Eu acho que primeiro, sem dúvida alguma, essa coisa de você zerar suas emissões líquidas, né, até 2050, então aqui está no aspecto de como nós usamos energia nas nossas operações. O outro eixo que tem aqui é o eixo de como nós oferecemos essa energia. Por quê? Nós, enquanto consumidores, no momento que eu vou abastecer, como eu falei, o meu carro, o jeito como eu consumo energia aqui na minha casa, né, energia de um modo geral, do ponto de vista do consumidor, eu tenho escolhas, né? Hoje, estou aqui no Brasil, eu posso escolher o quê? Eu vou abastecer meu carro, eu posso escolher gasolina, eventualmente diesel, etanol, não é? Se eu estou na Alemanha, a Shell hoje já tem, né, vários postos de recarga de carro elétrico, eu posso, ou hidrogênio, enfim. Quais são, e aí, a história da transição, eu gosto da provocação do Roberto, que eu acho que o Brasil também, não sei se transição energética é a melhor palavra, ou se é uma transformação, ou é uma diversificação de fontes, porque nós temos outros desafios, como, por exemplo, o fato de hoje, né, nossa matriz elétrica, ela é essencialmente limpa, assim como a matriz energética, mas, obviamente, a gente tem aí o desafio da hidro, que cada vez mais ocupa, né, menos espaço nessa matriz, e o que é? Que compensa isso, ou que repõe esse desafio que eu falei da energia, que é crescente, né? Estamos vendo algumas situações, inclusive no país hoje, que estão acontecendo nesse segmento do desafio. Então, assim, o que eu quero dizer? A escolha do consumidor, ela vai ser importante, mas a Shell assumiu o compromisso de eu preciso oferecer produtos mais limpos, eu preciso dar opção para esse consumidor, não é? Se ele está consumindo minha gasolina e assim contribuindo, né, com as suas emissões, é o meu papel. O que eu posso fazer para que a minha pegada de carbono seja menor, né, nesse mix de produtos energéticos que eu ofereço. E aí já faço uma ressalva. De tudo que a companhia, ela é integrada, né, desde o momento que a gente produz lá a energia, o combustível, até o momento que nós consumimos. Se você olhar as emissões da Shell ponta a ponta, 15% estão naquilo que a gente chama de escopos 1 e 2, né? Que vem basicamente de como, nas nossas operações, nós produzimos emissões. 85% estão na forma como esse combustível, essa energia é consumida pelo consumidor final, industrial, ou nós, né, cidadãos, enfim. Então, assim, eu tenho que fazer um esforço muito grande para que esses 85%, né, sejam reduzidos, a minha pegada de carbono seja reduzida. Então, não tem jeito. Eu vou passar para o próximo slide para mostrar um pouco dessa lógica, mas não sem antes falar desse último eixo aqui, que é trabalhar com determinados segmentos que a gente chama mais difíceis de abater emissões. Setor de transporte, de aviação. Hoje a gente ainda não consegue, né? A gente botar uma bateria lá e fazer um voo transatlântico, atravessar o oceano com aquela bateria elétrica. Temos soluções sendo, né, estudadas para, por exemplo, um querosene de aviação, né, mais limpo. Então, quais são as alternativas? Ali tem um consumo enorme, né, no setor de aviação, setor também, né, mais voltado para siderurgia e transporte marítimo. São esses, acho que, os 4 segmentos com os quais a gente, esse ano, tem anunciado uma série de medidas para colaborar e encontrar soluções em conjunto. Porque se nós olharmos somente, sei lá, vamos pensar no transporte de passageiros, né, carros particulares, ônibus, a gente está olhando para um segmento, ele é significativo, mas ele pode não ser nem, talvez, comparável, né, ao próprio transporte de carga pesada e esses outros que eu falei. Aí, para fazer alguns caminhos para a gente alcançar isso, tem que passar por eficiência energética. Então, vamos lá, a gente tem no Brasil, eu falei da oportunidade do pré-sal.
e que a gente acredita muito que o Brasil, gente, inclusive, vai continuar competitivo, tá? No petróleo e no gás, com toda a transformação que o mundo vai passar. O Brasil, talvez, se você parar para pensar assim, quando, né, costumam fazer essa pergunta, quando que vocês vão deixar de produzir petróleo e gás, ou quando que o mundo vai deixar de precisar de petróleo e gás? Vou mostrar depois um slide que tem dos nossos cenários, mas a gente acredita que ainda, vocês vão ver que são muitos anos adiante, que a gente ainda vai precisar, inclusive de engenheiros, tá, de petróleo e gás por muito tempo. E eu digo isso porque, mas vai ser da mesma forma que fazemos hoje? Não, se vocês olharem, vários parceiros, fornecedores nossos hoje já estão desenvolvendo tecnologias incríveis, por exemplo, para a eletrificação de todo aquele sistema, né, submarino, aquele sistema que a gente chama de subsuperfície, são tecnologias incríveis, e tudo voltado para reduzir as emissões e fazer essa operação ser mais eficiente. Então, o próprio offshore wind, né, a eólica offshore, que o Paulo dizia, como que a gente consegue combinar isso com a nossa infraestrutura, né, de produção, exploração e produção de petróleo offshore hoje em dia. Então, assim, o céu é o limite e a gente... Por isso que eu falei das soluções, que elas vão precisar ser cada vez mais criativas. Então, passa por isso, passa por usar combustíveis, inclusive nas nossas operações, né, mais limpos, seja o biocombustível, hidrogênio. E tem uma coisa aqui legal que eu queria comentar, que a Shell hoje tem um negócio criado chamado de soluções baseadas na natureza, tá? E eu queria até aproveitar para desmistificar, muitas pessoas quando escutam isso pensam, vocês vão plantar árvore, né, para continuar emitindo lá na produção de petróleo e gás, não é essa a estratégia. A estratégia de descarbonização, a gente chama que do inglês é o and, né? É isso, mais isso, mais isso, mais aquilo. É eficiência energética sim, gente, é usar produto mais limpo sim. Passa por tudo isso, porque o que a gente quer é evitar a emissão. Onde não der para evitar, porque temos, né, o mundo ainda precisa do petróleo, a gente quer reduzir a emissão. E onde não der para reduzir, nós vamos compensar, oferecer ao consumidor a oportunidade de compensar, nós vamos compensar as nossas emissões. Hoje a gente tem, para isso que a gente chama de carbon sinks, né? A tecnologia, Paulo falou inclusive dessa iniciativa, né, que é de captura e de armazenamento de CO2, uma tecnologia que a gente está investindo como setor, né, cada vez mais para avançar com ela, mas existe uma tecnologia que está pronta aí desde o início dos tempos, né, que é a natureza. A natureza hoje tem condição de capturar CO2, retirar, sequestrar CO2 da atmosfera de uma forma brilhante. Então, o que a gente está oferecendo para aquele consumidor, hoje na Holanda, no Reino Unido, na Alemanha, a gente está no Canadá, anunciamos semana passada, a gente oferece ao consumidor que vai ao nosso posto de abastecimento, que ele não tenha a opção, enfim, que não seja abastecer com diesel ou com gasolina. Se ele abastece uma gasolina premium, por exemplo, uma V-Power, né? Por exemplo, a Shell faz a compensação, a neutralização daquelas emissões. Como? Investindo em projetos que beneficiam comunidades, geram renda, geram emprego, protegem, evitam desmatamento, como aqui no Brasil a gente está começando a olhar para esse tipo de investimento. É uma solução, gente, para o resto da vida? A gente quer abraçar a árvore? É essa a nossa grande, né, e brilhante ideia? Não é, mas é uma alternativa que está hoje, como eu falei, disponível para a gente oferecer para o cliente enquanto estamos modificando o nosso portfólio, enquanto nós estamos fazendo tudo aquilo que eu falei antes, né? Então, cada vez mais a gente vai ver essas soluções sendo também oferecidas, porque no final do dia o que a gente quer é reduzir a temperatura, esse aumento, né, da temperatura global do planeta. Todas as soluções vão ser bem-vindas, e essa é uma das áreas, então, que hoje a Shell já faz, inclusive adquire, né, compra créditos de carbono para oferecer, então, aos nossos clientes essa opção. Aqui tem o que eu falei desse NBS, soluções baseadas na natureza. Cada vez mais, esse quadro aqui mostra o seguinte: no mundo todo, quais são as soluções que eu ofereço para o meu consumidor, tá? Aqui no Brasil, como eu estou falando de consumidor, né, final, aqui no Brasil a gente já tem comercialização de energia elétrica, temos uma empresa de comercialização e a própria Joint Venture da Raízen que eu mencionei. Esse material é todo público e depois vocês podem ter acesso, eu deixo com os organizadores. Eu falei do cenário aqui, acho que é bem interessante essa pizza, né, para mostrar como isso aqui é um mix de energia global, tá? Como ele é hoje. Então, o vermelhinho ali representa, por exemplo, óleo, o preto carvão, não é a realidade do Brasil, o carvão no Brasil é bem pequeno, né, na nossa matriz, mas no mundo, reparem que o mundo ainda depende muito de carvão,
Então, tem uma transição no mundo por acontecer, né? Gás, 22%. E reparem como renováveis, né? Especialmente eólica e solar, são bem pequenininhos hoje globalmente, comparado. E acho que esse gráfico, inclusive, de hoje explica muito a razão pela qual, né, a gente tem que fazer essa transição energética no mundo. Brasil está, assim, infinitamente à frente de muitos países, muitas nações, pelas escolhas que foram feitas, né, de política energética no passado. Mas a gente, com essa crescente demanda de energia, vai ter que encontrar a diversificação também, tá? Então, globalmente, como que nós vemos em 2070 renováveis assumindo, já aí a partir de 2040, dependendo do país de 2050, o rosinha e o laranja representam, então, eólica e solar, tá? Assumindo a dianteira como fontes primárias de energia. Mas reparem, no mundo, esse 10% de petróleo ou 6% de gás representa muita coisa. E de onde vai vir, gente, esse petróleo? De onde vai vir esse gás? Dentro daquelas premissas, tá? Que eu falei. Custo lá embaixo, né, o menor possível, com maior eficiência, e eu posso garantir a vocês que a gente vislumbra o Brasil sendo um dos últimos países, vamos chamar assim, né, de tão competitivo que nós somos, e essa riqueza energética que nós temos, que a gente tem que usar com sabedoria. Vou deixar isso com vocês, é mais curiosidade, aqui tem um conjunto de projetos hoje da Shell, né, no mundo todo, ou em construção nos próximos 2, 3 anos, ou os 2 slides seguintes mostram projetos em fase de tomada de decisão, né, vocês podem ver que o Brasil está tanto, né, no primeiro quanto no segundo quadrinho aí, com projetos hoje, como nessas fases posteriores de avaliação, como eu falei, tem muita coisa que ainda tem, o nosso portfólio ainda tem muita coisa de deep water, tem já, você começa a ver esse azulzinho que é o integrated gas, o gás como um combustível de transição, e tem power que começa a surgir, e a tendência em novas energias, a tendência é cada vez mais termos, né? Esses projetos, então, nesse processo de migração, tá? No Brasil, a gente está há 107 anos, eu acho que, para resumir, aqui tem um portfólio, vocês podem ficar com isso, mas eu acho que, assim, para contar para vocês, hoje os 2 pilares que nós temos de negócios são águas profundas e biocombustíveis, lá com a Raízen. São os nossos eixos, né, de negócios, mas a gente já tem uma estrutura grande hoje, olhando para negócios de gás, e um exemplo aqui, e a integração gás-energia, tá? Marlin Azul é uma termoelétrica a gás, que a Shell tem 30% de participação, está em construção lá em Macaé, com esses números que aí estão postos, e a gente vislumbra térmica a gás como uma das soluções, não só para escoar o gás que a gente está retirando lá do pré-sal e dando uma destinação que tem relevância, né, para o nosso país, como outras áreas. Então, aqui tem algumas notícias, a gente começa a ter algumas autorizações preliminares de projetos, né, em solar, a gente começa também a olhar algumas coisas de eólica, mas não tem jeito, os modelos de negócio precisam ser, né, robustos e cada vez mais eles vão, e o Brasil tem, gente, não precisamos nem dizer, né? A riqueza natural que esse país tem, potencial absurdo. Então, é questão mesmo de nós trabalharmos juntos, inclusive com o governo, com a sociedade, para nós termos políticas, né, que beneficiem, que favoreçam essa gama de oportunidades que nós temos. Eu encerro por aqui, agradeço muito aí o tempo. Oi, Monique. Obrigado aí pela sua apresentação, foi muito boa, muito esclarecedora. Agora a gente pode conversar um pouquinho, trocar algumas informações, né? E responder as perguntas que tiverem aqui para a gente responder. Eu achei interessante essa questão da eficiência energética, né? Eu acho que esse é o primeiro passo assim, para a descarbonização, eu acho que é a eficiência energética, né? A gente fazer um modelo barato e rápido é você tornar mais eficiente o uso, né? Você tem um uso mais eficiente, né? Ter uma energia limpa, contínua e confiável. Esse é o grande dilema, né, das energias renováveis, né? A confiabilidade do sistema. A confiabilidade do sistema hoje é uma coisa fundamental, né? Você precisa ter o sistema, ele tem que ter uma confiabilidade que permita que você tenha desenvolvimento sustentável, ou seja, indústrias, né, que você tenha um uso de energia interessante. Agora, eu gostaria de entender um pouco assim, a questão de uma tecnologia disruptiva, né? Será que a gente está fazendo uma projeção de um cenário de uma continuidade
Será que a gente não está deixando à margem um pouco essa questão de uma tecnologia disruptiva, de uma inovação, né, no sentido assim da visão de schumpeteriana, do economista Schumpeter, né, de você fazer uma ruptura do mercado e ter uma nova coisa na frente, né, que hoje a gente está vivendo isso, né? Na pandemia, a gente passou a ter o que a gente está fazendo hoje aqui é uma coisa inovadora, uma disrupção, né? A gente está, cada um em um lugar diferente, né? Falando sobre um assunto e várias pessoas assistindo, a gente trocando informação. Então, tanto para você quanto para o Paulo, né? Essa questão da inovação, da tecnologia disruptiva, isso está no radar de vocês também? Como é que a gente vê essas coisas? Talvez eu possa começar, então. É muito legal também a sua apresentação, viu, Monique? Para variar, muito bem alinhados também as duas empresas. É o desafio que se põe para todo o nosso segmento, nosso setor, né? Então, naturalmente, estamos muito alinhados. Eu achei muito interessante uma reflexão mostrando o cenário que você traçou ali, né, Monique? Mostrando lá, olhando lá para 2070, né? E acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer, né, Roberto? A gente olhando lá para 2050, quando o mundo vai ter 10 bilhões de pessoas e a demanda de energia individual de cada ser vivo, de cada ser humano, tem aumentado muito ao longo dos anos, né? Então, olhar para o futuro com os olhos de hoje, mas pensando o que vai mudar daqui até lá, né? O que vai vir de novo de disruptivo e que vai nos ajudar a chegar de forma sustentável lá em 2050, 2070. E aí passa, sim, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, né? Muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Primeiro, em tecnologias que tornem as nossas operações ainda mais eficientes, né, Roberto? Se a gente hoje consegue ter uma eficiência que a gente considera referência no mercado, a gente quer melhorar ainda mais, a gente quer produzir petróleo e gás com uma pegada ainda menor de carbono. Tecnologias no transporte, na distribuição de energia, tecnologias também que revolucionem outras alternativas de energia. Se formos olhar 10 anos atrás, muito provavelmente não veríamos o salto que deu de geração de energia solar, o desenvolvimento acelerado de tecnologia e redução de custos, né, para a implementação de projetos de energia fotovoltaica globalmente, né? Então, onde estamos hoje, provavelmente há 10, 20 anos atrás, nós não veríamos da mesma forma. A mesma questão se põe para as eólicas. Voltando 20 anos no tempo, dificilmente acharíamos que poderíamos ter tecnologias em escala industrial e comercial para desenvolvimento de uma eólica flutuante no mar, suprindo energia para a terra, por exemplo. E hoje nós já vemos isso e vemos uma projeção de crescimento muito grande dessas duas fontes, por exemplo, como o Monique mostrou para o futuro. Quais são as próximas que estão por vir? Por exemplo, foi mencionado o hidrogênio. A Equinor tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico na área de hidrogênio também, ainda assim não temos nenhum projeto concreto de investimento em escala comercial e industrial, mas é um combustível com grande potencial para o futuro. E tem que se acompanhar e investir em desenvolvimento, pesquisa hoje para o que nós vamos querer no futuro. Então, essa, obviamente, é uma área de interesse, é uma área de atenção para o mundo, né, para o futuro, mas acreditamos também que a energia eólica, por exemplo, vai se desenvolver uma tecnologia, vamos ter custos melhores, vamos ter uma eficiência energética também ainda maior para a produção onshore e offshore e pode ser um fator contribuinte ainda maior para o futuro. Eu vou parar por aqui para dar um espaço para a Monique também comentar. Tranquilo. Tá ótimo. Eu queria comentar duas coisas. Eu acho que a primeira diz respeito até, né, falando de disrupção. A gente sempre diz que não sabe de onde a disrupção vai vir, né? A gente só sabe que ela vai vir, isso a única certeza é essa. E eu acho que nesse conjunto, sem dúvida alguma, uma coisa que tem feito muita diferença e que a Shell tem trabalhado muito próxima, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, é estar próxima de startups, né? Eu brinquei com vocês no início, falando um pouco aqui, olha, as mentes frescas, né? As mentes com novas ideias, que desafiam, que pensam diferente,
pode ser justamente, né, da juventude associada, obviamente, à experiência e tudo mais. Então, hoje, se vocês olharem, achar o trabalho, por exemplo, com o Vale do Silício, né, com uma série de startups, e tem feito, inclusive, a aquisição de alguma delas para tentar, juntas, pensar quais são as soluções, por exemplo, falei de bateria, né, um tempinho aí atrás. Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento. Aliás, eu não mencionei o nosso programa de tecnologia, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, em diversas áreas, né, tanto voltados para o setor específico de petróleo e gás, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento, né, que é o RCGI, fica uma parceria que a gente tem com a FAPESP, com a USP, com outras universidades, com o objetivo de discutir abatimento de CO2, quais são os caminhos, né, para nós fazermos soluções tecnológicas para abater CO2, e isso tudo é importante. E aí a gente tem um outro centro que é de novas energias, isso tudo para pesquisa. Então, tem pesquisas lá que são desde, né, como eu falei, de baterias elétricas, como que a gente transforma, por exemplo, o gás metano, que é um dos mais poluentes, né, em produtos. Acho fantástico, gente, sou formada em Direito, mas assim, tenho a cabeça super aberta. Mas eu acho isso tudo fabuloso. Então, é isso, que disrupção é essa, né? Então, eu acho que a companhia tem uma estratégia, tem o pé no chão, mas tem o olhar no futuro. E eu acho que startups têm trazido, eu acho, muito ar fresco, né, para dentro de casa. Queria comentar outra coisa, Roberto, que você falou, né, até do desafio que nós temos, né, da confiabilidade, da segurança energética, né, são alguns fatores. Nós temos no histórico no Brasil, alguns aqui talvez sejam muito jovens, né, me lembro quando eu comecei, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, lembro ali da época de apagão, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente tem, e a gente está vendo situações aqui no Brasil. Ontem mesmo a gente assistia, né, ao telejornal e falava, né, do risco de justamente ter essa redundância ou não ter essa redundância em alguns lugares do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala, né, vocês viram ali o gráfico que eu mostrei, apresentando renováveis, não é, como fonte primária de energia, e tem que ser um caminho sem volta. Paulo falou da redução de custos, né, dessas tecnologias de eólica e solar. Olha quanto esses segmentos estão crescendo no Brasil, o potencial, né? Sol e vento aqui nesse país, né, não vai faltar, só que de noite não tem sol. Então, assim, aí a gente tem outros elementos, a gente tem gás, né? O potencial de você usar o gás ali na base, né? E como uma redundância, como, enfim, são novas possibilidades. Então, não sei se eu te respondi, Roberto, mas eu adoro o tema da disrupção e acho que a gente tenta adivinhar esse futuro aí, mas a gente precisa, né? Roberto, eu posso fazer um comentário na sequência da Monique, que foi um aspecto que eu esqueci. Só que para que a gente já tenha algumas perguntas aqui, mas... É coisa rápida. Não, sobre a complementaridade, né, que você usou esse termo, a Monique falou agora também, esqueci de comentar, porque tem essa sinergia que nós temos que olhar a matriz energética como um todo. Sim. Né? E aí o gás tem o seu papel, o petróleo tem o seu papel e vai continuar tendo em todos os cenários no futuro, a eólica tem o seu papel, a solar tem o seu papel, e no meio disso tudo passa por transmissão e armazenamento, né? Baterias, eficiência também na transmissão e na integração dos grids, etc. Então, só reforçar isso, porque é importante, né? O sol está gerando energia por um período, o vento, enquanto está soprando, o gás pode estar ali dando o fornecimento contínuo, né? Você trabalhar com energia, né? E não com fontes, né? A questão do gás na matriz energética brasileira, ele tem uma vantagem competitiva importante, né? Você tem a eficiência alocativa do gás, ela pode levar a um desenvolvimento sustentável não só de eletricidade, mas você pode gerar uma cadeia de produção a partir do gás para outros produtos, né? Então, você pode ter um mix energético que permita que você tenha um desenvolvimento, você gere um desenvolvimento sustentável a partir da alocação do gás. O que a gente não pode, aí a gente saindo um pouco da visão global da empresa de vocês e vindo para o Brasil, o que a gente não pode abrir mão é da competitividade energética que a gente tem nesse momento e a vantagem competitiva em relação ao mundo, né? Então, passa muito mais por uma política energética de Estado do que de uma ação institucional de governo.
né? Então, você precisa ter uma coisa, pensar a energia no Brasil de uma forma mais macro. Tem uma pergunta aqui que como vocês, grandes players do setor de óleo e gás e agora energia, veem a oferta, demanda, né, o mercado no Brasil em relação à adesão da sociedade, profissionais com esse novo rumo e ambição? Como é a visão dessa distribuição dentro da cadeia? Segurança, educação, conforto para a sociedade? É a pergunta que tem aqui. Se vocês puderem responder. Talvez eu comente um pouco sobre, se eu entendi a pergunta, vou falar um pouquinho da adesão e talvez, né, desses elementos, aí, inclusive, de conforto para a sociedade. Vou ver se eu consigo entender e responder o que foi perguntado. Se não, volta aí com a pergunta, tá? Eu acho que primeiro, em relação à adesão, né, é curioso, é interessante, a gente faz algumas pesquisas, né, até de reputação e de entendimento, né, da sociedade em relação a como a gente está se posicionando, como vem a Shell, enfim, e até os nossos parceiros, né, que eu acho que isso nos ajuda, se a mensagem está sendo passada. E há algum tempo a gente tem visto um aumento, assim, a gente tem que pensar no contexto do Brasil, nós temos, né, necessidades muito urgentes, né, como um país em desenvolvimento, estou falando de saúde, de segurança, né, educação, enfim, nós temos elementos que são críticos. E aí a gente via sempre preocupações ou adesão da sociedade, né, em relação, por exemplo, preocupação com a questão da matriz energética, com mudanças climáticas, né, com o meio ambiente, ranqueava um pouco abaixo dessas outras, né, questões. Mas a nossa sociedade tem mudado, e tem mudado rápido. Acho que a sociedade brasileira, né, ela tem essa capacidade de ser o que a gente chama até de um early adopter, né, que se adapta muito rapidamente, né? Eu acho que as redes sociais estão aí para não nos deixar enganar, né? Porque o brasileiro rapidamente se adapta e se torna um usuário, se torna um influenciador. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que essa coisa da sociedade estar mudando e essa demanda, essa participação, inclusive nas tomadas de decisão, né? Eu acho que ela é cada vez mais crescente e tem que ser. E aí eu vou até comentar ali a pergunta, né, que acho que o Bruno fez um pouco falando de como conciliar os interesses privados da segurança energética, né? E qual o papel do Estado nessa formulação. Você falou, Roberto, de política energética e tudo. Não vai e não tem que ser, né? O setor de energia, formulando e pensando naquele futuro isoladamente, porque não vai acontecer assim. A dinâmica, novamente, a pandemia está aí para nos mostrar isso. Então, eu vejo, sim, uma adesão, uma participação cada vez maior da sociedade, do governo no papel dele, que é o papel, sim, de formular as políticas, escutando essa sociedade, escutando, né, as companhias. Então, para a gente, a colaboração, né, para pensar esse futuro, e tem que ser né, local. Essa história da transição, você falou aí também, Roberto, ela é local. O gás tem um papel aqui no Brasil que hoje não vai ter, gente, na Europa. Aliás, a Europa está fazendo o que a gente chama de phase out, né? Saindo ali do gás, porque eles tiveram uma outra história, estão num outro momento, enfim, e precisam, né, passar por outras questões, mas nós aqui temos algumas dessas alternativas. E a última coisa, rapidinho, sobre a visão da distribuição na cadeia, um pouco da questão de segurança, conforto para a sociedade, a gente não pode perder de vista que hoje o Brasil, né, se você for olhar naquele mapa lá, até da ONU, de como que a gente faz uso da energia, né, que a gente chama da energia per capita, né, por indivíduo, o Brasil tem um dos usos dessa energia mais baixo comparativamente a outros países mais desenvolvidos. Isso mostra, inclusive, que tem um espaço enorme, né, de nós aprimorarmos a qualidade e o uso dessa energia aqui no nosso país. Novamente, não sei se eu respondi aí, mas foi um pouco da minha interpretação. Posso fazer umas reflexões, Roberto? Claro, vontade. Assim, eu queria até, pensando em como responder, né, a adesão da sociedade profissionais com esse novo rumo e ambição. A nossa razão de existir, Equinor, como empresa, é para transformar recursos naturais em energia e progresso para a sociedade. Se a sociedade não enxergar o nosso trabalho como progresso, a gente perde a nossa razão de existir.
Se a sociedade não quiser a energia que nós estamos produzindo, a gente perde a nossa razão de existir. É tão essencial quanto isso. Tudo se passa pela demanda, pela permeabilidade dos nossos produtos, transformados em energia, na sociedade, nas sociedades onde estamos inserindo e contribuindo, como aqui no Brasil, por exemplo. Então, vai muito, é um tanto quanto até existencial essa pergunta, né? Sim, como vemos a adesão da sociedade? Nós temos que estar permanentemente trabalhando para dar para a sociedade o que ela espera. E o que a gente vê do mundo é que a sociedade espera empresas prontas para contribuir nesse rumo dessa direção de baixo carbono no futuro. Isso vai nos manter essencialmente contribuindo global, no mundo inteiro, aqui no Brasil também, por muito tempo. E eu sinto isso ainda, nós percebemos a aceitabilidade, a adesão da sociedade, se é que eu entendi bem a pergunta também, viu, Fernando? Eu paro por aqui, mas podemos voltar se não respondemos integralmente. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui que fala do papel que as empresas privadas podem exercer dentro da segurança energética, né? Então, acho que você falou exatamente isso, né? A razão de ser da empresa, né? As empresas, elas existem dentro do sistema econômico com um propósito, né? O seu propósito é fornecer alguma coisa que a sociedade necessita. Então, acho que é bem por aí, né? E tem uma outra pergunta aqui do Samuel Isaías, qual o maior obstáculo para atingir a meta de net zero? Talvez eu possa começar essa. Posso? Pode, claro, sem problema. Porque eu acho até que a Monique, na apresentação dela, abordou um dos aspectos que eu acho essencial. São vários desafios, obviamente, são metas muito ambiciosas e passa pela eficiência nas nossas operações, passa pela diversificação de portfólio, ampliação da nossa parcela de contribuição também com energias mais limpas, renováveis, né? Mas passa também por um diferencial que ainda vai permanecer da nossa pegada de carbono, que precisa ser compensado e equilibrado. E aí eu volto no comentário sobre... acho que, não lembro agora se foi você, Roberto, ou se foi a Monique que falou, né, da importância do Acordo de Paris, né, e da importância das NDCs dos diferentes países, das empresas contribuírem nesse sentido, sobretudo lá o artigo 6, que passa pelo mercado de carbono, né, precificação de carbono, porque pode ser uma ferramenta globalmente aqui no Brasil igualmente importante para esse balanço final e chegar ao net zero, né, ao zero. E tem um outro aspecto que a Shell mostrou aqui agora, a Monique compartilhou, que é transformar a possibilidade de captura e armazenamento, uso e armazenamento, né, em escala industrial, é interessante. E o que a Monique falou de nature-based solutions, né, isso também é extremamente importante para chegar nesse balanço total de zero de carbono. E nesse aspecto, o Brasil tem ainda mais um diferencial, porque aqui nós temos muitas alternativas, é o toolbox completo para a compensação do carbono que não pode ser evitado nos processos. Queria complementar muito rapidamente, dizer o seguinte, no nosso segmento, no nosso setor, é como no tempo geológico, né? Daqui a 30 anos, 2050 é como amanhã, né? Porque as decisões de negócio que nós fazemos nas diversas linhas de negócio, elas são de bastante longo prazo. Eu estou dizendo isso porque, se de fato nossas companhias estão comprometidas, né, com essa meta aí 2050, muito vai se dar em função das decisões que estamos fazendo hoje, né? Decisões de negócio que estamos tomando hoje. Então, a gente está num momento muito decisivo. Eu penso sobre, né, o nosso comprometimento e o que a gente está apresentando como caminhos, né? É bem interessante isso, né? Agora, essa questão da emissão zero, como a falha zero, né, é uma coisa meio utópica, né? Porque de qualquer maneira, qualquer processamento que você faz, você está gerando uma pegada. O que a gente está fazendo é uma equivalência, uma substituição em que você compense, você não vai compensar 100%, mas que você compense de alguma forma o uso, né? Eu, por exemplo, eu paro numa bomba de combustível, eu abasteço com etanol.
né? Isso aí é uma questão, não é preço, é uma questão de princípios, né? Então, você vai se direcionando a esse tipo sei lá, de princípios, né? Tem uma outra pergunta aqui do Bruno Gonçalves. Ele fala que ele é pesquisador de geopolítica na Marinha do Brasil, com foco em energia e África. Qual o papel do Estado na transição energética e como conciliar os interesses público e privado na segurança energética? Já teve mais ou menos a resposta. Mas qual é o papel do Estado nessa transição? O que vocês veem? Essa questão das agências reguladoras, você acha que é um modelo que funciona, é um modelo que é cooperativo? Essa questão das políticas energéticas, vocês são ouvidos? Como é que essa coisa funciona? Paulo, quer falar? Acho que eu falei um pouquinho aí também. Eu posso, sim. E acho que, vamos lá, papel do Estado é, primeiramente, definir uma direção e definir as regras do jogo para chegar na direção dada, né? Então, assim, o trabalho que a EPE tem feito, por exemplo, é extremamente importante, a empresa de pesquisa energética. A EPE não apenas agora tem um plano decenal, salvo engano, o último está olhando até 2029, de como vai ser esse processo de... Tenho 30, acho que agora. 30 agora. E saiu de 2050, agora, também, salvo engano. Ele tem um trabalho muito bom sobre eólica offshore. Eu ia comentar agora, saiu em julho desse ano. Então, assim, o Estado dá a direção. A EPE faz os estudos, os Ministérios de Minas e Energia, as agências reguladoras, a ANEEL, a ANP, vão dar os meios para chegar nessa direção dada, né? Então, se a gente olha onde o Brasil planeja estar lá em 2029, 2050, cabe também ao Estado dar os meios para que isso aconteça. E aí vem, por exemplo, o estudo que foi mencionado agora, muito interessante, Roberto, foi o primeiro, salvo engano, posso estar equivocado, mas salvo engano, o primeiro roadmap de eólica marítima, eólica offshore do Brasil. E ainda não é um documento ainda dando uma direção de qual a inserção disso ainda no mercado brasileiro, mas fazendo uma avaliação de potencial, fazendo uma avaliação do framework regulatório, e aí que o Estado entra para viabilizar e atrair os investimentos necessários para que, se há uma intenção de aumento daquela fonte de energia na nossa matriz, que isso seja viabilizado. Passa por aí regulamentação e ajustes no framework regulatório, isso é papel do Estado, né, para que viabilize investimentos, que atraia os investimentos necessários para que a gente tenha uma matriz como a gente quer ter no futuro. Um exemplo agora, as discussões em andamento sobre a nova lei do gás, para que tenha um mercado aberto, competitivo de gás no Brasil, né? E olhando a matriz, onde queremos estar, o que viabiliza esse mercado existir da forma que a gente quer? O que vai atrair mais investimentos na solar, na eólica, onshore e offshore? E aí eu gosto muito desse trabalho feito pela EPE, sempre comento a mesma coisa, porque traz para a escala Brasil um pouco do internacional, ou muito do internacional, mas adaptando a nossa realidade, na nossa matriz energética, e como o Brasil vê essa matriz energética no futuro. E aí os entes privados entram para onde há o espaço, onde há oportunidade de negócio atrativo, com retorno adequado, de forma sustentável, com confiabilidade, aí entra com os investimentos na nossa área de competência, por exemplo, para viabilizar isso também. Monique? Eu havia comentado um pouco antes, mas eu acho que eu só vou repetir o que o Paulo falou, porque, sem dúvida alguma, eu acho que a gente tem um papel, sem dúvida, de dividir a nossa visão, né, como, do ponto de vista de quem está, né, no dia a dia, formulando negócios e projetos, como que a gente vislumbra essas oportunidades e possibilidades sempre dentro daquele ambiente, daquele país, né, então é diferente, como eu falei, para cada país. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem tido uma abertura muito grande para compartilhar com os tomadores de decisão, né? Você mencionou agências reguladoras, tanto com a ANP, com a ANEEL, com a ANTAC, todas as agências têm feito um trabalho técnico incrível. Acho que a EPE, com seus estudos, né, nos ajudam muito, inclusive, a formular os nossos próprios, né, planos e pensar esse futuro. Então, eu vejo um espaço de muita colaboração, muita troca. E no final do dia, obviamente, é uma decisão de Estado, acima de tudo, né, do que é melhor para aquele país, do que é melhor para o Brasil, mas eu acho que a abertura e esse diálogo tem sido fundamental.
É uma coisa bem interessante sobre o roadmap do eólico offshore é que o potencial eólico offshore do Brasil, em termos de geração de eletricidade, ele é quase que o consumo do Brasil, né? Um consumo e mais um pouquinho, né? Então, a gente tem um potencial de geração de energia limpa. Se você for fazer um mix ali por carro elétrico, armazenamento, tal, a gente tem um mix muito grande e a gente pode ter um desenvolvimento de uma indústria de transformação baseada em energia limpa, né, diferente de outros países do mundo. E só uma observação em relação à questão lá do gráfico que você colocou, do carvão, né? O carvão ele tem uma fonte para energia, mas ele também é utilizado em outros processos, como aço, né, siderurgia. Então, ele vai ter um uso ainda para outras funções mais nobres, né? Tem mais uma pergunta aqui, do Samuel Isaías, com relação ao mix de energia, a redução de OEG na geração de energia no futuro se deve somente ao aumento do uso de outras fontes ou também de uma redução de produção de OEG com o tempo? Quem quer começar? Posso começar? É só porque eu não trouxe esse slide, tá? Mas a gente tem esse slide no nosso conjunto do cenário, né, mais recente nosso, que é par daquele cenário do gráfico de pizza que eu mostrei, que fala o seguinte, que mostra o seguinte, como nós vislumbramos, né, na Shell, e aí tentando responder a história aqui, olha, da redução da produção de petróleo e gás. Isso tem a ver com a demanda. Antigamente, vocês devem, né, talvez se recordar que a gente falava de quando que nessa década, nesse século que vamos atingir o pico, né, de produção, de disponibilidade de petróleo, por exemplo, de reservas de petróleo. Hoje em dia não se fala mais isso. Hoje em dia, a dinâmica mudou. Hoje em dia se fala do pico de demanda de petróleo e gás, né, e de carvão também, na verdade, desses principais, então, fontes, né, fósseis. Por quê? Na visão da Shell, até por conta, novamente, né, Acordo de Paris, todo esse contexto, na nossa visão, o gás, ele atinge um pico de demanda, algo em torno de 2030, na década de 30, daqui a pouco, e petróleo na década de 20, gente, essa década que a gente está. Então, o que eu quero dizer isso? A Shell aponta lá no seu cenário, algo em torno de 2025, talvez tenha hoje, né, com a realidade da pandemia, que não se imaginava, talvez tenha ali alguma mudança nesse timing, ainda não revisitamos isso, mas por quê? Porque nós vamos simplesmente parar de produzir petróleo, né? Eu brinco que o mundo para amanhã, se a gente parar, né? Literalmente para. Mas a gente vai começar essas novas fontes, né? Não é porque vamos começar a aumentar o uso, a produção de novas fontes. É que, de fato, aquilo que era demandado pelo petróleo e pelo gás vai ter ali uma outra, né, demanda sendo feita. Então, você começa a ter essa queda, então, de demanda. E aí, naturalmente, a gente imagina que no longo prazo, você vai continuar tendo, né, petróleo, a reserva de petróleo vai continuar lá, de gás, mas justamente a gente até por uma demanda, né, a dinâmica do mercado mudando, a gente passe a ter aí um aumento, então, de demanda de outras fontes. Então, é nessa lógica, tá, que a gente vê. O interessante também é que a gente está falando de petróleo, tem uma cadeia toda, uma cadeia petroquímica inteira, né? Você pode utilizar para outros tipos de fonte. Perfeitamente. Você quer falar alguma coisa? Eu queria, sim, primeiro, o comentário que você fez sobre o carvão se aplica também ao petróleo, né? Acabou de falar, a cadeia como um todo, né? O petróleo não é só para geração de energia, né? Então, tem várias funções ainda na nossa sociedade que vão continuar existindo. E a resposta ao Samuel é regida por oferta versus demanda. Eu não vou desenvolver um campo de petróleo para produzir 100 mil barris por dia se eu não vou ter para onde mandar esses 100 mil barris. E se a demanda estimada do mundo é X, eu posso fornecer X, eu vou trabalhar para fornecer esse X na melhor qualidade. Não é mais qualquer petróleo que eu ponho na prateleira que qualquer volume vai entrar no mercado, né? Então, tem que achar esse balanço de oferta e demanda. A gente está olhando para o futuro também, vendo um pico em 2030. Nós vemos ainda um crescimento na produção de petróleo até 2026, 3% ao ano, mas a partir de 2030 seria o pico de demanda. E, obviamente, nós temos que desenhar os projetos de hoje considerando isso para o futuro.
não é qualquer projeto hoje em dia que se materializa, porque tem que ter a demanda a longo prazo. Nós estamos falando já até 2040, 2050. Se não tiver cliente, não adianta botar no mercado, correto? Nós já estamos aqui com quase 1h30 de conversa. Eu vou fazer uma pergunta final e você faz as suas considerações, depois eu faço o encerramento. Pode ser assim? Então, pegando esse gancho de energia e a gente trazendo isso aqui para a questão de, por exemplo, o mercado de eletricidade no Brasil hoje, a gente está passando por uma transformação que é a internet das coisas, as smart grids. Vocês veem as empresas de óleo e gás trabalhando em forma conjunta com isso? Como é que vocês percebem esse movimento dentro desse mercado? Porque quando você fala em planta solar, eólica offshore, isso vai entrar dentro de um mix em onde a internet das coisas ela vai ter um papel fundamental dentro desse processo. Como é que vocês se veem nisso? Como é que vocês têm alguma visão disso? A Monique falou das startups. Como é que isso funciona? Aproveita e faz as considerações finais. Quem quer começar? Paulo? Paula, vai lá. Pode ser, Monique. Primeiras damas. Leva um tempo para apertar ali, para, entendeu? Tirar do mudo. A gente fica meio assim, mas faz parte, a gente está aprendendo. Tá ótimo. Então, eu acho que você falou dessa transformação, né, do setor elétrico. Eu mencionei que a Shell hoje no Brasil já tem desde 2017, uma comercializadora de energia. Esses novos projetos, eu mencionei, né, uma térmica a gás, eu mencionei os nossos projetos de energia solar, fotovoltaica. Isso tudo é também olhando para um mercado que está em transformação. Hoje, Mercado Livre, né, a expansão do Mercado Livre já é uma realidade. E aí, tanto que a gente está passando por uma reforma, inclusive, né, de regulação para conseguir atender e para endereçar todas essas transformações. E você falou da internet das coisas, e me fez lembrar de uma conversa que eu tive essa semana, né, com o nosso time de tecnologia sobre blockchain. Gente, é algo assim, né? Eu volto a dizer, eu sou uma advogada que precisa se modernizar. Eu sou advogada por formação, na verdade, sempre trabalhei com regulatório. Mas eu acho que isso tudo é tão novo e a gente precisa tanto estar nesse debate, e se atualizando, e encontrando onde estão as soluções, né? Que sem dúvida alguma vai passar por tudo isso. E eu acho que você ser mais focado no consumidor, qual é a demanda desse consumidor, né? Como que a gente atende e se posiciona para entender qual é o desejo dele. Eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos. E se você me permitir já talvez fazer aí algumas, né, considerações finais. Primeiramente, eu acho que foi um prazer enorme. Paulo, vamos participar de outros nessa dobradinha que eu amei, tá? Eu falo uma coisa, você complementa, você fala, eu complemento, porque é bem isso mesmo, gente. Nós estamos, né, juntos nessa jornada, vocês que são estudantes, talvez alguns já profissionais nesse setor, eu acho que é um momento incrível. A gente está fazendo parte dessa história, dessa transformação, precisamos, né, de todos, como eu falei. Eu amo o que eu faço, diariamente é um desafio, sabe? A gente vai, passa um dia, no dia seguinte, quais são os desafios agora, como que a gente soluciona isso? E sempre muito aberto, eu acho, para aprender, né? Porque ninguém aqui, nenhum de nós tem a solução, a bala de prata, a solução final para nada disso. Então, é incrível esse momento, se engajem. Queria, inclusive, fazer um convite a todos, se vocês não conhecem a maior feira, agora virtual, né, gente, esse ano, a maior feira do nosso segmento, que é a Rio Oil and Gas, né, produzida, organizada pelo IBP, acontece a partir do dia 30 de novembro até 3 de dezembro. No dia 30 é um dia todo dedicado a startups, muito legal, muito bacana, e dentro da Rio Oil and Gas, a Shell está fazendo uma série de painéis virtuais. Nós vamos ter uma sala virtual nossa, vão ser 6 painéis, isso se chama Shell Talks. Eu tinha que ter aqui na tela para vocês, mas basicamente, se vocês puserem lá rioandgas.org.br/Shell, eu acho que é isso. Senão eu mando de vida aqui com vocês depois o caminho. A sala da Shell vai ser absolutamente aberta, tá? Para quem quiser participar, uma parceria com o Globo, inclusive, vários palestrantes da Shell e convidados. Então, eu acho que algumas dessas conversas que nós estamos tendo aqui
a gente vai ter também no nosso espaço virtual, além da própria feira, como eu mencionei. Então, se conectem, se engajem, tragam ideias, provoquem, que eu acho que é muito bacana tudo que está acontecendo. E obrigada mais uma vez, viu, Paulo, Roberto, organizadores. Obrigado, Monique. Muito legal a conversa aqui nossa também. Eu acho que é importante, respondendo um pouco da sua pergunta final, Roberto, em vários momentos, Equinor, Shell e outras empresas vão ser concorrentes, mas nós estamos juntos nessa jornada. Em muitos momentos, mais do que se imagina, nós somos muito parceiros, tanto com Petrobras, como com Total, com outras empresas que estão nessa jornada junto com a gente. Né? Então, é buscar sinergias, buscar integração. Uma palavra que eu anotei aqui no início da sua fala, Roberto, e não voltei, colaboração. Né, compartilhamento de aprendizados, de experiências, etc., é essencial na nossa indústria. A gente acha que em algumas áreas a gente não concorre, como, por exemplo, em segurança. Um tem que aprender com o outro, tem que compartilhar sempre para desenvolver e melhorar junto. Nós não somos concorrentes, somos parceiros. Né? Parceria também entre empresas e estados, trabalhando juntos e alinhados, e pessoas. Tudo se resume, no final das contas, a pessoas. Eu gostaria de compartilhar aqui 2 slides para fechar, minha última slide de compartilhamento, porque startups foi mencionado, as mentes brilhantes que vão moldar o futuro da energia não vai ser a minha, provavelmente, lá em 2050. Nós precisamos trazer agora os talentos que vão ajudar a gente a chegar lá. Pessoas que vão trazer formas inovadoras de pensar, formas diferentes de ver o futuro e de interpretar os desafios que nós hoje vemos para o amanhã. Novas tecnologias vão vir quando a gente pensar diferente, quando a gente aceitar que disrupção, né, pode acontecer a qualquer momento e a gente se desafiar a fazer parte dessas disrupções. Né? E aí passa por um evento como esse, conversando com os engenheiros do futuro, as mentes brilhantes do futuro, venham fazer parte dessa transição, venham fazer parte desse desafio que a nossa indústria tem para o futuro, para um mundo melhor, um mundo que a gente quer para 2050 e adiante. Somos hoje 20 mil, mas podemos ser 20 mil mais um, em torno de 20 mil mais um, mais dois, mais três, e o Brasil pode ser um celeiro desses talentos do futuro para a Equinor. Convidar vocês a visitar o nosso site. Estaremos também na Rio Oil & Gas, aí, junto com a Monique. Vou estar participando de um painel lá também sobre esse mesmo tema, um tema muito semelhante, discutindo transição energética. E nós temos alguns programas muito interessantes. Primeiro, para começar com estágio, nós temos, mesmo no momento de pandemia, acabamos de receber nesse ambiente virtual de isolamento social, acabamos de admitir mais estagiários, temos um programa de graduate que é muito interessante para desenvolvimento acelerado, equivalente a algumas empresas a um programa de trainee, mas é muito interessante o nosso programa, conheçam a nossa página e, obviamente, para novos profissionais de mercado. Se você está pronto para se juntar, fique de olho nas posições que são postadas aí da Equinor. Nós precisamos de pessoas que pensem diferente para ajudar a gente a chegar num futuro diferente aí. É isso. Agradecer a organização aí do evento, a SPE. Roberto, foi um prazer bater esse papo aí com você. Obrigado pela mediação. E, Monique, sempre um prazer estar nesse debate com a Shell. Bom, eu que agradeço a confiança do pessoal da SPE, tanto da Unicamp quanto da UFRJ. Foi um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias, trocando informações. Né? E uma coisa que é importante, eu acho assim, essa questão da mente jovem, da mente fresca, você tem inovações, mas eu acho que tem uma coisa maior aí, é a questão da diversidade. Né? A diversidade de pensamento, a diversidade de ideias, a diversidade de culturas. Né? Quando você tem esse negócio, fervilha inovação, fervilha conhecimento, você compartilha conhecimento. Então, esse tipo de trabalhar a diversidade é uma coisa muito importante. Né? Não só o jovem, mas o cara mais experiente, você ter sempre a vontade de aprender, a vontade de ensinar, a vontade de trocar, eu acho que isso é fundamental. Então, eu agradeço a vocês, foi excelente, adorei a palestra tanto da Equinor quanto da Shell, muito bacana. Tá? Me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Né?
E se vocês tiverem uma cortesia do Oi Gas aí para sortear aqui na SPE, a gente também agradece, tá certo? Agradeço. A Total deu, viu? Então era interessante vocês também, né, participar. Então, muito obrigado aí pela paciência, pela troca de informação e, por favor, Miriam. Bom, gente, eu também gostaria de agradecer a vocês, Roberto, Paulo, Monique, muito obrigada, me sinto privilegiada de estar aqui, né? Foi muito legal o bate-papo, né? Foi grande, e foi enriquecedor, né? Para nós que somos da academia. E Gilles, quer falar alguma coisa? Eu só tenho uma coisa para definir essa mesa que é incrível. No chat do YouTube não me deixa mentir. Não tem como definir de outra forma essa mesa. Você tem que agradecer também e agradecer a presença de vocês também no nosso evento como um todo. Sim. Um avisinho final, eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles, né, nada no evento não teria acontecido. Então, nós temos como master a Total, né, como patrocinador diamante, Radix, ouro, temos a Barra Energia, o Wick Brasil, Petro Animes, Empower Data, como apoio temos a E3S, a CPetro, e apoio institucional nós temos o IBP, FGV Energia, SPS, Seção Brasil. Antes de eu continuar, complementar, acabei de saber que a gente estamos tentando mais o ingresso para o encerramento, Roberto. Vou sortear mais um ingresso para a Rio Gás. Pois é, e os patrocinadores do ano que vem já estão garantidos aí, né? A Shell e a Equinor. Já. Quem sabe? É ótimo. Tá bom? Foi ótimo. Muito obrigado, viu? Então, para terminar, só queria lembrar vocês de respondendo a pesquisa da Total, uma pesquisa bem rapidinha, sobre as nossas percepções sobre alguns temas atuais. A Total está curiosa para saber sobre isso. E respondendo a pesquisa, você concorre à oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com o diretor da Total aí do Brasil, Felipe Blanchard, em uma data ainda a ser confirmada, mas responda a pesquisa bem rapidinho, 5 minutos, você responde tudo. Sim. Fiquem atentos também à nossa programação, né? Nos siga a gente nas nossas redes sociais. Essa semana está recheada de novidades. O Roberto estava falando, né, sobre a importância da diversidade e tal. E sexta-feira nós teremos uma palestra incrível sobre diversidade, vai ser muito legal, assim. Espero que vocês acompanhem. Na próxima semana também nós vamos ter mini cursos. E na descrição, né, aí do YouTube tá todas as informações. Sim. Bom. Então, tchau. Sucesso para vocês. Obrigada. Agradecendo a presença de todos vocês. E muito Boa obrigado. noite, pessoal. Fiquem todos bem. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.